Salve, salve, galerinha! Estamos aqui novamente. Agora vamos resolver a nossa revisão de MMC e MDC. Se liga na resolução. A gente tem 10 questões para trabalhar bem. Lembrando que as nossas questões dessa revisão estão no nível médio para nível alto. Não tem questões de nível básico. Então vamos lá para a nossa resolução. Se liga aí na tela do tio Ananias. Olha lá, exercícios extras de MMC e MDC. Vamos nós para nossas resoluções diretamente. Lembrando aqui, galerinha, que EAM quer dizer Escola de Aprendizes de Marinheiros, justamente da Marinha. Seja A o número 120, seja B o número 160. Ele está dizendo que X é igual ao MMC, entre A e B, ou seja, entre 120 e 160, e Y é igual ao MDC, justamente entre esses números A e B, que é 120 e 160. Ele quer o valor de X mais Y. Ora, bolas, ele quer exatamente o quê? O que é X mais Y? X mais Y é o MMC mais o MDC entre esses dois números aí. Então a gente vai buscar o MMC e o MDC entre eles. A gente vai fazer o MMC e o MDC usando a fatoração simultânea. Fatoração simultânea. Certo? Simultânea. Então vamos usar lá a fatoração simultânea. A gente coloca o 120, o 160 e faz essa fatoração. Coloca uma barrinha, né? Aquela barrinha. Vamos lá colocar a nossa barrinha. É isso aí. E vamos começar aqui a nossa fatoração. Vamos lá. 120 a gente vai fazer aqui dividido por 2. Exatamente. 120 dividido por 2 dá 60. 160 dividido por 2 dá 80. Você observa que ele consegue dividir os dois números ao mesmo tempo. Então você circula. Vou passar aqui para o outro lado para não ficar na frente da nossa resolução, certo? Então a gente tem agora, vamos continuar dividindo por 2. Continua dividindo por 2. Então vai dar 30 e aqui vai dar 40. Então a gente tem aqui, circula, né, galerinha? Circula. Novamente a gente vai dividir por 2, dividindo por 2. Então, dividindo por 2 vai dar 30, divide o 30 e divide o 40. Dividindo por 2, aqui tem 15 e aqui dá 20. Pronto, então circula o 2. Agora, divide novamente por 2 e observe que o 15 não é divisível. Apenas o 20 é divisível por 2, ok? Então você divide. Vamos lá, o 15 desce e o 20 dividido por 2 dá 10. Novamente por 2 e apenas o 10 é divisível. Então 15 não dá para dividir, desce. E o 10 dividido por 2 dá exatamente 5. Agora a gente vai dividir por 3. Porque o 15 ele é divisível por 3, dá 5 e 5. E logicamente você vai dividir por 5 e vai circular já o 5, circula o 5, porque os dois 5 logicamente serão divisíveis por 5. Bom, para que esse trabalho todo? Para o seguinte, o MMC vai ser o produto de todos os fatores. Ó. O MMC vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 elevado a 5, vezes 3, vezes 5, vezes 3, vezes 5. E o MDC vai ser exatamente 2 elevado a 3, vezes 5. Ok? Pronto. Aí a gente vai fazer esse cálculo aí, fazendo cálculo. Isso, vamos lá fazer esse cálculo. O MC é 2 elevado a 5, que é 32, vezes 3, vezes 5. 32 vezes 15. 32 vezes 15.
32 vezes 10, galerinha, dá 320. 32 vezes 5 dá 160. 160 com 320 dá 480. A gente já coloca aqui, ó. A gente já coloca aqui que o MMC é 480. E o MDC? O MDC é bem menor. 2 elevado a 3 dá 8 vezes 5, que dá exatamente 40. E colocamos lá, no caso aqui é x mais y, é 480 mais 40. E x mais y vai dar exatamente 520. Pronto. Esse é o nosso resultado final, galerinha. Olha lá. Então, x mais y aqui vai dar 520. 520. Ok? Pronto. Essa foi a nossa primeira questão. Vamos diretamente para a nossa segunda questão. Jéssica tem 3 pedaços de tecido. 3 pedaços de tecido. Que serão cortados para fazer fantasias para obter melhor aproveitamento dos tecidos. Ela vai cortá-los com o maior comprimento possível. Vamos pegar aqui as ideias. Qual é a primeira ideia? Ela disse que vai cortar. Se vai cortar, eles vão ser divididos. Se vai ter maior comprimento possível, o nome já diz, maior. Ok? Continua a leitura. Que os pedaços tenham todos o mesmo comprimento. Então quer dizer que é comum, vai ter o mesmo quer dizer comum. Comum. Ok? Maior divisor comum. Então a gente vai precisar calcular um maior divisor comum entre esses números. O tecido vermelho mede 12 metros. O azul mede 8 metros e o amarelo mede 20 metros. Qual será o comprimento de cada pedaço de tecido e quantos pedaços ela terá no final? Então, a gente vai calcular o MDC entre eles, entre 8, 12 e 20. Vamos lá, aqui, isso. Vamos colocar a nossa retinha. Isso aí, meus pequenos gafanhotos. Coloca a nossa retinha e calcula esse MDC. Vamos lá, começar por 2. E você percebe que o 2 vai dividir os 3 ao mesmo tempo. Divide o 8, 12 e o 20. Dá 4, 6 e 10. Circula o 2. E agora, a gente percebe aqui que dá para dividir por 2. Continua a divisão por 2. Então, divide o 2. Divide, vai dar 3 e vai dar 5. Circula novamente esse 2. Circula o 2. Continua dividindo por 2, porque tem um 2 ali. Então, vai dar 1, o 3 e o 5. Você poderia até parar aqui, né? Só que a gente faz a fatoração completa, ok? Por 3 dá 1, 1 e 5. E por 5 dá 1, 1 e 1. Pronto. E o MDC entre eles é o produto desses dois divisores comuns. 2 vezes 2, 4. Então, o nosso MDC é exatamente 2 elevado a 2, que é 4. Então, quer dizer que cada pedaço vai ser cortado com comprimento de 4 metros, ok? Então, é isso. O maior comprimento possível é 4 metros. Só que, além disso, galerinha, foi pedido o quê? Foi pedido quantos pedaços ela terá no final. Ah, então é simples. Você tem aqui que o pedaço amarelo, ele tem 8 metros. Você vai dividir em pedaços de 4. Então, vão ser 2 pedaços. Da mesma forma, a gente vai fazer nos outros. Ó. O vermelho, ele tem 12 metros. 12 metros, certo? 12 metros. Você vai dividir em pedaços de 4, então vão dar 3 pedaços. E a gente tem aqui 20 metros e vai dividir em pedaços de 4, então vai dar 5 pedaços. E no final a gente soma, porque ele quer saber quantos pedaços terá no final. Faz a soma. 2 mais 3 mais 5, então terá no total 10 pedaços.
Então quer dizer que você vai ter duas respostas aqui. Quais são elas? Cada pedaço terá um tamanho máximo de 4 metros e terá no total, se for dividido em 4 metros cada pedaço, então vai dar 10 pedaços no total. Belezex? Vamos lá para a nossa próxima questão. Isso, a questão da floricultura. Uma floricultura deseja fazer buquês utilizando 16 rosas brancas e 24 rosas vermelhas. Sabendo que todos os buquês devem ter o mesmo número de rosas brancas e o mesmo número de rosas vermelhas. Qual o maior número de buquês que podem ser formados? Galerinha, você está falando aqui que vai formar buquês, então ele vai dividir essas rosas. Então a gente já tem a ideia de divisão, ok? Já temos a ideia de divisão. Bem aqui, ó, tem que dizer que tem o mesmo número. O mesmo número quer dizer comum, tá certo? Comum. E aqui tem dizendo qual o maior número, maior. Então você tem a ideia de máximo MDC, máximo divisor comum. No caso aí a gente vai calcular o MDC entre 16 e 24. Então a gente vai passar a nossa barrinha, passando a nossa barrinha entre 16 e 24. Vamos lá. Vamos lá para a nossa barrinha. Por 2, 16 dividido por 2 dá 8, 24 dividido por 2 dá 12. E a gente circula. Continuando. Por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6. Circula. Dá para dividir por 2, 4. Aqui 4 dá 2 e aqui dá 3. Circula novamente. Pronto, você poderia parar o MDC aí. Mas vamos fazer a fatoração completa. Porque no caso, se fosse pedido o MMC, você tem que fazer a fatoração completa. Por 2 dá 1 e dá 3. Por 3 dá 1 e 1. Pronto. O nosso MDC lá, galerinha, o MDC vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que dá 8. Ou seja, o MDC, novamente para cá, a gente já viu que dá 8. O MDC aqui, o MDC entre 16 e 24, vai ser 8. Quer dizer que cada buquê, aliás, você vai formar 8 buquês. 8 buquês, tá certo? 8 buquês. E cada um vai ter quantas rosas? Que tipo de rosas? Se tu tem 16 brancas, você dividir por 8, porque são 8 buquês, vai ficar 2 rosas brancas por buquê. Bugou, deixa o Tio Ananias voltar. Rosas brancas por buquê. E se você tem 24 rosas vermelhas, vai dividir por 8, vai ficar 3 rosas vermelhas por buquê. Belezinha? Mas como ele pediu qual o maior número de buquês que podem ser formados, a tua resposta seria 8 buquês. Belezex? Vamos lá para a nossa próxima questão. A tabela abaixo informa alguns valores nutricionais para a mesma quantidade de dois alimentos. Ok? A e B. Quantidade A, 20 gramas e B, 20 gramas. Você observa aí que ele pegou a mesma quantidade, só que o valor energético dela é diferente. Ó. O alimento A tem 60 quilocalorias e o B tem 80 quilocalorias. O sódio, 10 miligramas, 20 miligramas e a proteína, 6 gramas e 1 grama. Considere duas porções isocalóricas. Ele define o que é para você isocalórico. O que é porções isocalóricas que têm o mesmo valor energético, ok? E no caso aqui eles não têm o mesmo valor energético, certo? Dos alimentos A e B. Então, galerinha, a gente vai ter que achar o MMC, o mínimo múltiplo comum, porque a gente tem que achar um valor que seja igual aos dois, tá certo? Então, seriam os múltiplos. Qual o mínimo múltiplo comum? Ó, comum. Então, a gente vai calcular o MMC entre 60 e 80. Ok? Vamos lá fazer o nosso MMC.
Fazendo o MMC entre 60 e 80, vamos dividir por 2. Não precisa circular, 30 e 40, porque é o MMC. Por 2, 15 e 20. Por 2, 15 e 10. Por 2, 15 e 5. Por 3 dá 5 e 5. Por 5 dá 1 e 1. Isso! Aquele método do elevador chegou lá no térreo, passa a barrinha e no subsolo coloca a forma fatorada. Deixa eu te Ananias ir para o outro lado, para não atrapalhar a resolução. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4, vezes 3, vezes 5. 2 elevado a 4 dá 16, vezes 3 vezes 5 dá 15. 16 vezes 15, galerinha, é 240, tá certo? Você vai fazer o cálculo. Então, o teu MMC aí deu 240. O tio Ananias vai aqui para o outro lado e vamos observar o que ele pediu. Ele quer a razão entre a quantidade de proteína em A e a quantidade de proteína em B. Então, vamos ter que saber quantas porções tem de cada alimento. Por exemplo, o alimento A ele tem 60 quilocalorias, mas quantas porções você precisa para fazer 240? Então é só você dividir 240 por 60. Então aqui você vai obter 4. Você vai pegar 4 porções de A. 4 porções de A, do alimento A. E do B, você vai dividir também 240 por 80. Então, 80 aqui. Então, você vai ter 3 porções de B. Beleza? Pronto. Então, com 4 porções de A e 3 porções de B, você vai ter qual a quantidade de proteína que ele quer saber. Exato. Então, uma porção de A vai ser 6 gramas e 4 porções vai ser 4 vezes 6. Então, você vai ter 24 gramas de proteína. E a B, olhe para B. Uma porção tem 1 grama e 3 porções vai ter 3 vezes 1, que dá exatamente 3, né? E ele quer a razão entre eles. O que é razão, galerinha? Razão é fração, é divisão. Então, ele quer nessa ordem, A para B. A sobre B. Então, você vai colocar 24 sobre 3, que dá exatamente 8. A gente marca o nosso item C. Vocês percebem que essa questão é bem mais elaborada. A gente teve que fazer várias etapas para marcar a nossa opção correta. Vamos lá para a nossa próxima questão, meus amorecos. Uma questãozinha do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos lá. Na tabela abaixo estão indicadas 3 possibilidades de arrumar N cadernos em pacotes, tá certo? Então tá lá, ó. Número de pacotes. Olha lá, o pacote X, número de pacotes é X. Tem número de cadernos 12 e sobraram 11, certo? Número de pacotes Y deu 20 cadernos por pacote, sobraram 19. E aqui Z, número de pacotes, deu 18 pacotes, deu 18 cadernos no pacote e sobraram 17. Você percebe que sobrou, se você aumentar um a cada pacote, a cada caderno aqui, se você acrescentar um caderno, você vai fechar a conta numa divisão exata, percebe isso? Tinha que perceber isso, tá certo? Ó, 11 mais 1 dá 12, 19 mais 1 dá 20, 17 mais 1 dá 18. Se N é menor que 1.200, a soma dos algarismos do maior valor de N é... Galerinha, o que é que a gente vai fazer aqui de imediato? Vamos lá. Vamos, galerinha. Então, você lembra lá do teorema fundamental da divisão? Você lembra o seguinte, para você encontrar o número de pacotes, olha aqui acima, o número de pacotes que ele diz aqui, ó, o número de cadernos é N, certo? Em pacotes, você vai fazer exatamente o quê? Lembra do teorema fundamental da divisão, teorema do Hash? Você vai multiplicar x vezes 12 mais 11. Y vezes 20 mais 19, Z vezes 18 mais 17. Lembra
que dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Então, você vai ter que x vezes 12 mais 11. O n ele vai ser y vezes 20 mais 19. O n também pode ser z vezes 18 aqui, mais 17. Só que o que foi que o tio Ananias fez? Ele somou um aqui, ó, mais um, mais um, mais um. Se você soma um aqui, galerinha, a gente vai somar um ao n. Por quê? Porque você aumentou um caderno. Se você aumentou um caderno, então somando um aqui, por que que a gente somou um, tio Ananias? A gente soma um, galerinha, para a divisão da exata, tá certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vai tirar o MMC. A gente vai tirar o MMC entre 12, 20 e 18, tá certo? Vocês poderiam colocar na ordem, sem problema. O tio Ananias vem para o outro lado para não atrapalhar a resolução, tá certo? Por quê? Por que a gente tem a ideia de MMC, galerinha, aí? Porque é justamente um valor que vai ser simultâneo a eles. E a gente percebe que é maior, é um valor maior, que eles vão se encontrar lá na frente, esse número, tá certo? Então é isso. Então vamos lá. Vamos aqui por 2. A gente tem aqui 6. Não precisa circular, galerinha, pois é MMC. Por 2, 3, 5. Repete o 9. Agora por 3, 1. Repete o 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E agora por 5, 1, 1 e 1. Agora coloca a barrinha. Isso, coloca a barrinha e coloca a forma fatorada. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 5. Vamos lá. Aqui, 2 elevado a 2 vezes... Opa! Bugou. Bugou. Voltando, pronto. Vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Então, 2 elevado a 2 dá 4. 3 elevado a 2 dá 9 vezes 5. 4 vezes 9 dá 36, vezes 5 dá 180. Então, o MMC é exatamente 180. Ok? Detalhe, ele está falando que o número ele tem que ser o quê? Ó? Se n é menor do que 1.200, tá certo? Só que ele tem que ser o maior possível. Então, a gente vai achar agora os múltiplos de 180. Beleza? O tio Ananias vem para o outro lado e a gente vai achar esses múltiplos de 180. Como assim, tio Ananias? Lembra que você tem 0 vezes 180? 180. Certo? 1 vezes 180. 180, né? Aliás, claro, tio Ananias, você tá louco? 0 vezes 180 é 0, né? Era só para ver se você estava prestando atenção. Então, 0. 2 vezes 180, 360. Vocês observam que esse número está muito longe ainda? 3 vezes 180, 540. Certo? E assim a gente vai fazendo. Vamos pegar um número que ele vai chegar próximo a ele. Por exemplo, 6. 6 vezes 180. 6 vezes 180. Aqui dá 6 vezes 18, dá 1080. Olha lá. Se você pegar 7 vezes 180, ele vai passar. Tá certo? Ele vai passar, vai dar 1260. Então, esse aqui não é. Então, qual seria a tua resposta aqui? 1080. Agora tem que ter cuidado, porque esse valor aqui, galerinha, é do n mais 1 ou do 1 mais n. Aqui é 180, aqui é 1080, né? 1080. Essa resposta aqui é do n mais 1. Só que ele não quer n mais 1, ele quer o valor de n. Então, a gente vai só subtrair 1, ok? Deixa o tio Ananias apagar essa parte aqui, que é para a gente completar a nossa resolução, ok? Pronto, esse aqui eu apaguei apenas o MMC. Pronto, se n mais 1 é o nosso 1080, eu não quero n mais 1, certo? Então, eu vou só subtrair 1. O valor de n é 1080 menos 1. Ou seja, o valor de n é 1079. Só que ele não quer o valor de n. Ele quer o quê? Ele quer a soma dos algarismos de n.
Ou seja, ele quer 1 mais 0 mais 7 mais 9. 1 mais 0 dá exatamente 1 mais 7, 8 mais 9. 8 mais 9 dá 17 e a gente marca o item B. Belezex? Pronto, marcamos o item B. Qualquer dúvida, tenta voltar, dá pause, tenta voltar, assistir quantas vezes você quiser. Belezex? Vamos lá para a nossa próxima questão. A sexta questão, uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. O tio Ananias cai matéria do ensino fundamental? Exatamente, pessoal. Na prova de matemática, pelo menos 70% da prova é do ensino fundamental. Um arquiteto está reformando, um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080, todas de mesma largura e espessura, ok? Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, olha lá, mesmo comprimento comum, sem deixar sobras, ou seja, que a divisão vai ser exata, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. Olha lá, a gente falou de divisão, falou de comum e falou de maior. Então a gente está falando de MDC. A gente vai calcular o MDC entre 540, colocando na ordem, 540 é 810 e 1080. A gente vai calcular o MDC entre elas. Ok, vamos lá colocar aqui. Ele está pedindo aqui, com o maior tamanho possível, mais de comprimento menor que 2 metros. Lembrando, galerinha, que 2 metros ele é 200 centímetros, tá certo? 200 centímetros. Então tem que ficar menor do que 2 metros ou 200 centímetros. Então vamos lá calcular o nosso MDC. 540, 810 e 1080. Então vamos. Pronto, 540, 810 e 1080. Vamos lá. Vamos começar aqui por 2. Lembrando que no caso do MDC você tem que circular os divisores comuns. Por 2, ele divide todos os 3. Então você coloca aqui 270, aqui 405 e aqui 540 e circula lá o 2. Circula o 2. Pronto. Dividindo por 2 novamente, 135. 405 não dá, você desce, porque ele é ímpar, né? Número ímpar não dá para dividir pelo 2, por um número par. E 540 dá 270. De novo por 2, porque tem um 270, tá certo? Então desce 135, 405 e o 270 dá 135. Agora não dá mais por 2. Vamos ver por 3, né? Todos eles são divisíveis por 3. Aqui dá 45. Aqui dá 135. E aqui dá 45 também. Circula o 3. Novamente por 3, né, galerinha? Por 3. O tio Ananias vai sair da frente, lógico. Por 3. 45 por 3 dá 15. Aqui dá 45. E aqui 45 por 3 dá 15 também. Beleza? Por 3, vamos circular para não esquecer. Circula aquele 3 lá. Aqui a gente vai circular logo porque ele vai ser divisível, tá certo? Aqui 5, aqui 15 e aqui 5. Por 3 não circula, porque só vai dar para dividir o 15. E por 5 circula, né? Porque ele vai dividir todo mundo, ó. Divide todo mundo. Pronto, vamos circular os 5 lá para não esquecer. Então, o MDC entre eles, ó, o MDC vai ser 1, 2, o 3, 1, 2, 3, 3 elevado a 3 vezes 5. Pronto. 3 elevado a 3 dá 27. 27 vezes 5, galerinha.
27 vezes 5 dá 135, tá certo? Vezes 2 dá 270. Então quer dizer que o MDC entre eles, o MDC entre eles é exatamente 270, tá certo, galera? 270 é o nosso MDC entre 540, 810 e 1080. Beleza? Só que ele pediu um detalhe importante. Ele não quer que, mais de comprimento menor que 2 metros. Então, aqui, esse número aqui, 270, ele vai passar de 2 metros. Tá certo? Então, você tem que pegar um menor que ele. Um menor que ele seria você descartando esse 2. Dividindo isso aqui por 2, então o tamanho vai ser 135. 135. Beleza, galera? Entendeu? Direitinho. Pronto. Então, o tamanho vai ser 135. Ou seja, o que é que você deve fazer? Você vai pegar cada tábua de 540, por exemplo. Você vai dividir por 135. Olha lá, 540 aqui, ó. Deixa o tio Ananias ir para o outro lado novamente. 540 a gente vai dividir por 135. Você monta nessa conta, vai dar 4, ok? Você vai pegar o 810 e vai dividir por 135. 810 dividido por 135 dá 6. E você vai pegar o 1080 e vai dividir por 135, que vai dar 8. Pronto. Só que ele dispõe de 40 tábuas de 540. Olha o de 540, ele tem 40 tábuas igual a essa. Cada tábua vai ser dividida em 4 pedaços. Então, 4 vezes 40. Então, só aqui ele tem 160 peças. O próximo, 30 de 810. Então, de 810 ele vai ter 30. Então, 6 vezes 30, 180. E de 1080, ele tem 10 peças. Então, 8 vezes 10 dá 80. E agora a gente soma esse resultado. 0 mais 0 mais 0. 6 mais 8, 14 mais 8, 22. Vai 2, 420. Com isso, a gente marca o nosso item E, galerinha. Belezex? Tranquilo? Essa foi a nossa sexta questão. Vamos lá para a nossa próxima, a nossa sétima questão, galera. Outra questão do Exame Nacional do Ensino Médio. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina, que é a sessão da tarde, né, galera? E 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingresso. Há alguns critérios para a distribuição de ingressos. Vamos lá. Cada escola deverá receber ingresso para uma única sessão. Ok? Então, uma escola não pode receber para vespertino e para noturno. Ou recebe vespertino ou recebe noturno. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então, isso é comum. A divisão vai ser comum. Não haverá sobra de ingresso, então a divisão vai ser exata, tá certo? Beleza? O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, cuidado com esse mínimo aqui, ó. Cuidado, esse aqui ele vai te enganar. Tu vai pensar que vai ter que calcular o MMC, porque tem escrito mínimo. Mas ele quer saber o número mínimo de escola, quer dizer o quê? Que vai diminuir o número máximo de ingressos. Porque o que a gente vai ter aqui é o número máximo de ingressos. Máximo divisor comum. A gente vai calcular o máximo divisor comum entre 320 e 400. Então, calculando o máximo divisor comum entre 320 e 400. Vamos colocar a nossa barrinha aqui. Opa! Bugou. Vamos lá. 320, 400. Vamos lá para o nosso MDC entre eles. Lembrando que tem que circular os divisores que são comuns, tá certo? Beleza? Belezax, vamos lá. 320 dividido por 2, então vai dar 160. E aqui dá 200. Circula. Circula.
Por 2 novamente dá 80 e dá 100. Circula, porque ele é divisor comum. Por 2 novamente, 80 por 2 dá 40 e o 100 dá 50. Circula o 2, porque ele é divisor comum. Dá para dividir por 2 novamente? Sim, dá para dividir os dois ao mesmo tempo, 20 e 25. Circula o 2. Agora, você divide por 2, mas não vai circular, porque ele só vai dividir o 20. Não divide o 25. Por 2 de novo dá 5 e 25. Por 5 circula, porque ele vai dividir tanto 5 quanto 25. Dá 1 e dá 5. Por 5 dá 1 e 1. Então, o nosso MDC, o Ananias vai aqui para o outro lado, o nosso MDC entre 320, o MDC entre 320 e 400, ele é 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4 vezes 5. 2 elevado a 4 é 16, vezes 5, que dá exatamente 80. Então, quer dizer que ele vai ter que separar em grupos de 80. Tá certo, galera? Então, ele quer saber quantas escolas vão ser contempladas. O tio Ananias vai voltar novamente para cá. Por quê? Porque os ingressos vespertinos são 400. Se ele vai dividir em grupos de 80, então ele vai poder chamar 5 grupos diferentes, tá certo? Que você divide. 320, você vai formar 80 grupos, 80 ingressos por cada grupo, então você vai poder formar 4 grupos diferentes. Lembrando que uma escola não pode receber 2 grupos diferentes, né? Tá certo? Então você soma, então ele vai poder formar 9 grupos e cada grupo vai ter que ser dado a uma escola, então com isso você marca o item, então vai poder chamar 9 escolas. Cada escola receberá 80 ingressos. Belezex? Vamos lá para a nossa 8ª questão. Vamos. Isso. Uma questãozinha da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ou seja, da Aeronáutica. Tá certo? Vamos lá para a nossa leitura. Um agricultor fará uma plantação de feijão em canteiro retilíneo. Para isso, começou a marcar os locais onde plantaria as sementes. A figura abaixo indica os pontos já marcados pelo agricultor e as distâncias em centímetros entre eles. Esse agricultor depois marcou outros pontos entre os já existentes, de modo que a distância entre todos eles fosse a mesma, olha lá, comum, tá certo? E a maior possível, tá certo, galerinha? A maior possível. Então ele vai dividir cada espaço aqui, ó, entre A e B, ele vai dividir no maior divisor comum, tá certo? É isso. Então a gente vai calcular aqui o MDC. Se x representa o número de vezes que a distância D foi obtida pelo agricultor, então x é um número divisível por. Então a gente vai calcular o MDC entre esses valores, 15, 70, 150 e 500. Vamos lá, 15, 70, 150 e 500. Vamos colocar nossa barrinha e fazer nossa divisão. Nosso MDC. Vamos por 2, galera. Começa por 2 porque tem números pares, tá certo? Apesar do 15 não ser divisível, aqui dá 35, 150 por 2 é 75, 500 por 2 é 250. Continua por 2 porque o 250 é divisível por 2. 15, 35, 75 e aqui 125. Ó, eu não estou circulando, por quê? Porque a gente não teve divisor comum ainda. Vamos ver por 3. 15 por 3 dá 5. Aqui não dá para dividir. 75 dá 25. E aqui dá por 3, 125 não dá para dividir. Então desce 125. Agora não dá mais por 3. Vamos por 5. Ah, por 5 dá. Eu vou logo circular aqui. Então a gente vai ter, ó, 1. Você poderia parar a divisão aqui, porque já encontrou o primeiro 1, né? No MDC você pode fazer isso. 7, aqui 5 e aqui 25. Vamos fazer a fatoração completa. Por 5
aqui dá 1, 7, 1 e 5 por 5. 1, 7, 1 e 1. E por 7. Aí você fatorou completamente, ó, certo? Mas você poderia ter parado aqui, né? Beleza? Por quê? Porque o MDC não precisa da fatoração completa, é só encontrar o primeiro 1. Então, o MDC entre esses números foi 5. Tá aqui, ó. Foi apenas o 5. Ok? Beleza? Aqui, ó. Isso, foi apenas o 5. Então, o que é que você vai fazer? Esse 15 aqui, galerinha, esse 15, ele vai ser dividido por 5. Então, vai ser 3 pedaços. Ok? O 70 também vai ser dividido por 5. Quando você divide 70 por 5, você vai encontrar 14. O 150 também vai ser dividido por 5. 150 vai dividir por 5. Você vai encontrar 30 pedaços. E o 500 também. O 500 bugou. 500 vai ser dividido por 5, meus pequenos gafanhotos. Então vai dar 100. E agora a gente faz essa soma, que é um número de pedaços que ele vai dividir agora o terreno. Ele não vai dividir mais em 15, 70, 150, 500. Ele vai dividir de 5 em 5. Então, quantos pedaços serão divididos? Olha lá. 3 mais 14 dá 17, mais 30 dá 47. Mais 100 dá 147, né, galera? 147. Ele quer saber por qual número esse número é divisível. 147 ele não é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos 47 não dá para dividir por 4. Não dá para dividir por 5, por quê? Porque não termina em 0 ou 5. Não dá para dividir por 6, porque não é por 2. E não dá, e no caso aqui vai ser o item D. Se você dividir isso aqui por 7, você vai encontrar exatamente 21. Então é o item D. Esse número ele é divisível por 7. Belezex? Vamos lá para a nossa penúltima questão, a questão de número 9. Uma questão com um texto muito grande, tio Ananias. É isso aí, galera. Vamos lá. A Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, olha lá, uma questão do exame de entrada do CMF, do Colégio Militar de Fortaleza, tá certo? Localizada na cidade de Resende, é um estabelecimento de ensino destinado a formar oficiais de carreira do Exército Brasileiro. A duração do curso é de 4 anos e o militar, ao entrar na academia, recebe a designação de cadete. No início do segundo ano, o cadete escolhe a sua arma. No final do ano de 2017, a AMAN realizará um treinamento com a participação de, olha lá, 312 cadetes da arma de infantaria, 234 cadetes da arma de cavalaria e 156 cadetes da arma de artilharia, de modo que todos os cadetes participem ativamente. Para a realização desse treinamento, serão formadas várias equipes. Olha lá, ele vai dividir em equipes. Os cadetes serão divididos em equipes dentro da sua arma. As equipes das 3 armas devem conter o mesmo número de cadetes. Então, galerinha, não precisa nem questionar. Ele quer saber a quantidade de cadetes que deverão participar de cada equipe. É um número, tem que ser o maior número possível. Então, a gente vai calcular o MDC entre 156, 234 e 312. Pronto, é o nosso MDC, tá certo? A quantidade de cadetes que devem participar de cada equipe então basta calcular o MDC. 156, 234 e 312. A gente passa a nossa reta e calcula esse MDC, lembrando de circular os divisores comuns. Vamos lá. Começando aqui por 2, porque a gente percebe que tem pelo menos um número par. 156 por 2 dá 78. 234 por 2 dá 117. 312 por 2 dá 156. Continuando. Por 2. 78 por 2 dá 39. Olha lá, 117 não dá. Ele dá por 3, mas não dá por 2. 10. 156 por 2 dá 78. De novo por 2, 39. Aqui 117. 78 por 2 dá 39. Agora a gente vai por 3, galera. O 3 ele vai ser divisível. Ó. Dá 13
Aqui por 3, 117 por 3, galera, dá 39. E 39 por 3 dá 13. Dividir os 3 ao mesmo tempo, circula. Vamos lá por 3 novamente. Por 3. 13 não dá para dividir, ele é um número primo. 39 dá 13 e aqui 13. Então, logicamente, você observa, ó, que a gente vai dividir por 13 aqui, ó. Pronto, então vai ser 1 e 1. E circula o 13. Pronto, circula aqui o 13, tá certo? Ó, circulou o 13. Então, o teu MDC, galera, teu MDC vai ser 2 vezes 3 vezes 13, tá certo? 3 vezes 13 dá 39. 2 vezes 3 vezes 13. 3 vezes 13 dá 39, vezes 2 dá 78. 78. Então, quer dizer que o MDC entre eles é 78. Ou seja, quer dizer que tu vai poder formar equipes de 78 membros, tá certo? Vão ser 78 estudantes ali, 78 cadetes, tá certo? Então ele quer saber se esse número é primo. Ele não é primo, ele não é ímpar, ele é divisível por 8? Não, né, galerinha? 78 não é divisível por 8. Ele é múltiplo de 12 e ele é divisível por 13, galera. O item é. Ele é divisível por 13. Por que ele é divisível por 13? Está aqui, ó. Porque ele tem como fator 13. Então, por isso que ele é divisível por 13. Beleza? Vamos lá para a nossa última questão. Outra questão do Colégio Militar de Fortaleza. Tá certo? Bruno, um apaixonado pela matemática, utiliza um caderninho em que anota as diversas senhas numeradas que possui. Porém, elas não estão escritas de forma clara, e sim com informações que permitem determiná-las. Uma das suas anotações diz respeito à senha numérica do cadeado do seu armário. Ela diz o seguinte: é o maior número com 4 algarismos. Olha lá, galera. Que ao ser dividido por 12, 18 e 20, deixa resto 3. Importante esse deixa resto 3. Portanto, é correto afirmar que a soma dos algarismos da senha do cadeado é. Detalhe, ele está dizendo que é o maior número de 4 algarismos, tá certo? Beleza? Qual o maior número de 4 algarismos que vocês conhecem? Com certeza vai ser o 9.999. Tá certo? Esse é o maior número de 4 algarismos. Só que ele não está dizendo que vai ser esse número. Ele está dizendo que tem que ser o quê? Tem que ser divisível por 12, 18 e 20. Então tem que ser múltiplo de 12, 18 e 20. Ok? E além disso, deixa resto 3. Então a gente vai ter que achar o MMC entre 12, 18 e 20. Vamos lá. 12, 18 e 20. Mínimo múltiplo comum entre 12, 18 e 20. MMC não precisa circular. Por 2 dá 6, dá 9, dá 10. Por 2, 3, 9 e 5. Por 3, 1, 3 e 5. Por 3, 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Vamos passar um traço ali, passar uma retinha lá no nosso térreo. E no subsolo coloca essa forma fatorada. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, vezes 5. 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5. 2 elevado a 2 dá 4. 3 elevado a 2 dá 9, vezes 5. 4 vezes 9, 36, vezes 5, 180. Então tá aí. Quer dizer que o nosso MMC deu 180. Mas, tio Ananias, 180 está muito longe de 999. Exatamente. É por isso que a gente vai fazer alguns cálculos aqui. Por exemplo, tem que ser o múltiplo de 180. Só que tem que ser mais próximo possível de 999. Tá certo, galerinha? E detalhe importante, ele disse que deixa resto 3. Toda vida que você divide, ó, o 12, o 18 e o 20, você divide esse número grandão lá, de 4 algarismos, ele deixa resto 3. Então vamos lá, e vamos pegar aqui. Por exemplo, se você pega 1 vezes 180, dá 180. Está muito longe. Está muito longe de 9.999. Está muito longe, claro.
Então você vai começar a pegar números maiores. 10. 10 vezes 180 dá 1.800. É isso? Ainda continua longe, tio. Vamos pegar um bem maior, 50. 50 vezes 180. Ah, tio. Aqui já dá 9.000. Isso, tá próximo. Agora a gente vai pegar o quê? Por exemplo, se tu pegar o 5, 55. 55 vezes 180, ele vai dar 9.900. Pronto. 9.900. Se tu pega mais um 180, ele vai passar, vai dar 10.080. Então é 9.900. Se você dividir 9.900 por 12, vai dar exata. Se você dividir 9.900 por 18, vai dar exata. Se você dividir 9.900 por 20, vai dar exata. Mas ele não quer que dê exata, ele quer que deixe resto 3. Para deixar resto 3, é só tu somar 3. Então dá 9.903. Pronto. Se você dividir 9.903 por 12, não vai dar exato, vai deixar resto 3, tá certo, galera? Se você dividir 9.903 por 18, deixa resto 3. Se você dividir 9.903 por 20, vai deixar resto 3. Ok? Ou seja, ele quer a soma dos algarismos da senha do cadeado. A senha é 9903. Então você soma 9 mais 9 mais 0 mais 3. 9 mais 9 dá 18, mais 0 dá 18, mais 3 dá 21. Então, quer dizer que a soma dos dígitos, né, dos números, dos algarismos desse cadeado vai ser exatamente 21. A gente marca o item D. Beleza, galera? Então tá aí, eu aguardo vocês mais tarde na nossa live, às 15 horas, dia 7/7, hoje, terça-feira. Estou aguardando vocês na nossa live. Eu e a tia Renata, tá certo, galera? Eu e a tia Renata vamos fazer uma live bem bacana, um aulão de véspera, tranquilo para vocês. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Até a próxima. Tchau.